Bem, pessoal, essa aula vai ser um formato um pouco diferente. Como vocês podem ver, a folha aqui na frente vai ser basicamente como uma espécie de quadro, para a gente conseguir se orientar e entender um pouco melhor esse conteúdo. Nas últimas semanas, a gente está trabalhando essa questão do movimento literário barroco. E como eu falei no começo sobre a questão da personificação da mulher, a questão da questão religiosa, a questão de desejo, salvação e por aí vai. Todos esses temas que cobrem a literatura barroca. O que eu não cheguei para falar para vocês, basicamente, que é basicamente essa aula de hoje, é como se funcionava essa literatura, qual era a estrutura dela, a maneira de escrever dela. Por isso a gente chega nesse tema de hoje, que é o soneto. O que seria basicamente o soneto? A gente pode pensar que todos os textos barrocos que eu passei para vocês, todos os poemas barrocos que eu passei estão em formato de soneto, justamente porque o soneto é o estilo predominante dessa época, né? É o poema clássico da época também. Basicamente só escrevia não, a maioria dos textos eram sonetos, e eram textos basicamente compostos por quê? Por 4 estrofes. Estrofe, lembrando sempre o quê? Que toda estrofe é um conjunto de versos. E 14 versos. 4 estrofes e 14 versos. Numa estrutura que parece até formação de time de futebol, mas não é. 4, 4, 3, 3, 3. O que é esse 4, 4, 3, 3? É basicamente a gente pensar que vai ter uma estrofe com 4 versos, outra estrofe com 4 versos, uma estrofe com 3 versos e outra com 3 versos. Se vocês pegarem todos os textos barrocos que eu passei para vocês até agora, vão ver que se encaixa nesse esquema, nessa estrutura, que é a estrutura do soneto. Além disso, ele vai ter todo um esquema de rimas. Como assim esquema de rimas, professor? A gente vai ter rimas entrelaçadas, que nesse caso a gente pode pensar, amor é... Vou recitar um poeminha bem rapidinho aqui. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Onde é que a gente tem o esquema dessas rimas entrelaçadas? A gente vai ter uma riminha... Essa aqui vai rimar com essa, a primeira rima com a última, e as do meio rimam entre si. Essas são as rimas entrelaçadas. Pessoal, é importante também ficarem até o final desse vídeo, que é no final do vídeo que eu vou explicar a atividade. A primeira variação desse semestre de vocês. A gente vai ter também rimas emparelhadas, que o primeiro rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto, que é a rima mais fácil que tem, né? Vagueio campos noturnos, muros soturnos, noturnos soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção, solidão canção. E a gente também vai ter as rimas alternadas, que vai ser basicamente no esquema de a primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta. Minha desgraça não é ser poeta, nem na terra do amor não ter um eco. É meu anjo de Deus ou meu planeta. Tratar-me como trata-se um boneco. O eco rima com boneco e o poeta com planeta. Esse é um outro estilo de rima. Por que o professor parou para mostrar todas essas rimas para vocês? Assim? Até que eu vou deixar um slide para ficar mais fácil o entendimento de todo mundo. Justamente para pensar o quê? Que existe mais de uma maneira de rimar. Não precisa rimar só desse jeitinho aqui, né? Desse jeitinho aqui emparelhado, né? Que essa rima com esse e esse com outro. E basicamente os poetas dessa época usavam bastante estilos de rimas diferentes. E qual é a atividade que eu vou propor para vocês? Eu vou deixar até um arquivo explicando isso. É justamente vocês escreverem um poema com tema livre. Pode usar temas do barroco, como o desejo da mulher, um tema religioso, uma pressão psicológica e tal. Contudo, também pode usar um tema livre de vocês. Um poeminha barroco, eu vou querer que vocês escrevam, justamente com um tema livre ou com um tema dos que a gente está trabalhando, com essa estrutura aqui, ó, que eu estava falando antes. 4, 4, 3, 3. Beleza? 4 versos, 3 versos, 3 versos. Não menos do que isso. Basicamente tem que escrever esse poeminha. Beleza? Eu vou deixar um arquivinho também explicando isso. E a aula de hoje seria basicamente isso, pessoal. Abração, se cuidem.